Boa tarde, amigos de Cabo Frio, boa tarde, amigos da Litoral News, começando mais um programa na jogada. Pois aí acho que uma semana, né? Uma semana aí que a gente ficou sem fazer programa. Razão aí, fiquei adoentado, o William, né? Os compromissos, a Luana também. E hoje estamos aqui para falar muito do nosso esporte. Lembrando que, como vocês acabaram de ver aí, passou a vinheta, né? Anunciando o jogo da Drogaria do Povo contra o Progresso, hoje, a partir das 19h30, com transmissão ao vivo da Litoral News, né? Algo aí inédito na nossa cidade. De continuação, já tivemos sim jogos ao vivo do futsal, né? Antigamente, mas geralmente era só final, né? Como no caso da Eco TV, que já transmitiu alguns jogos ao vivo, algumas finais ao vivo, né? Mas de continuidade de um campeonato inteiro transmitido ao vivo, só aqui na Litoral News você vai poder acompanhar e vai poder estar aí vendo os nossos craques em ação, né? Mais uma iniciativa aqui do canal do Esporte Cabofriense, né? Litoral News sempre inovando, e a gente fica muito feliz, né, de estar fazendo parte desse projeto, de estar fomentando ainda mais o futsal e principalmente dando visibilidade a essa modalidade tão importante, né, que, no meu ver, é a maior em Cabo Frio, né, em quantidade de adeptos, em representatividade, e a gente fica muito feliz de estar fazendo parte dessa história, de estar colaborando, mesmo que seja com um pouquinho, mas de estar divulgando esse esporte que merece voltar àqueles tempos maravilhosos que enchia a Cabofriense, enchia o Tamoio. E a gente tem esse compromisso aqui de tentar fazer com que o Campeonato Municipal de Futsal Adulto e também alguns jogos da base, a gente vai estar aqui transmitindo, possam estar aí de novo na sua telinha, e é com muito prazer que eu anuncio isso aqui. A gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai falar um pouco mais das transmissões, mas antes disso eu quero dar boa tarde aqui aos nossos comentaristas, quero dar boa tarde ao William Von Held. Boa tarde, William. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde, nossos amigos telespectadores. Como o Léo acabou de falar, é um dia marcante, né, no esporte cabofriense. Nós aqui estamos acostumados a falar sobre os tempos do esporte de Cabo Frio, aqueles tempos saudosos, né? Mas temos esse propósito de construir a partir de hoje um novo momento, né? Uma nova história. O Campeonato Municipal de Futsal começa hoje com 6 equipes. Né? O Tamoio vai estar jogando, o Progresso também, que é um clube tradicional, o Grêmio Samburá, que está em ascensão, tem o Zelador, tem a DDP e o time da Cruz Vermelha, lá de Guaba Grande. Então, 6 clubes, conversei bastante com o Richard. Inclusive, né, lembrar o pessoal aí que está assistindo o programa, passar numa banca, comprar o Noticiário dos Lagos, que vem todas essas informações. Não, você fez aí uma matéria especial. Fiz uma matéria especial sobre todo o campeonato, sobre o jogo também, né? Conversei muito com o Richard, né? E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso, né? A questão do turno-retorno, sobre a questão do time de fora, o porquê que o Arraial não vai jogar, né? Sobre algumas reivindicações, que até foi informado ontem à noite, até pelo nosso próprio amigo Léo, algumas reivindicações do presidente da Liga já foram até deferidas, né? Algumas adequações. E daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes desse início hoje do Campeonato Municipal, que eu particularmente estava muito ansioso que iniciasse, falar um pouquinho sobre a Drogaria do Povo, sobre o Progresso, que serão as equipes que vão estar dando início hoje à competição. Tá certo, daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Temos aí os gols do Campeonato Brasileiro também, a gente vai estar aí comentando sobre tudo que acontece no nosso esporte, obviamente, e também no esporte nacional. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William, telespectador da Litoral News. Enfim, a bola vai rolar para o Campeonato Municipal, mais um ano, um campeonato equilibrado, tradicional, que acirra aí as rivalidades, o pessoal brinca mesmo, pega no pé um do outro. E a gente começa em mais um grande campeonato, 6 equipes. Interessante a gente ter uma equipe de fora, como é o caso do Cruz Vermelha lá de Iguaba. Mas a gente percebe que o Campeonato Municipal de Cabo Frio, ele ganhou uma proporção em que as equipes se deslocam para vir. Verdade. É diferente você sair lá de Guaba Grande, deve ser uma equipe formada com jogadores ali do entorno de Araruama também. Então, é toda uma logística diferente de quem está aqui em Cabo Frio, como é o caso das outras equipes. Então, estou ansiosa e muito feliz por essas transmissões, pelos jogos ao vivo.
A gente que nesses últimos anos ouviu tanto o pessoal pedir, a gente ouvia como tinha repercussão a transmissão gravada. Então, Verdade. ao vivo, com certeza vai duplicar, vai triplicar e tomara que cresça cada vez mais, Léo. A gente tira como parâmetro, né, as transmissões da Cabo Friense, que foram um sucesso, né? É verdade. Todo mundo comentando, pô, muito legal vocês estarem fazendo as transmissões ao vivo da Cabo Friense. Foi realmente algo diferente que a Litoral News A interação foi conseguiu forte, né? dar uma sequência. Já tinha acontecido até na Lagos TV, né, alguns anos atrás, mas não era contínuo, né? A Litoral conseguiu, graças aí ao Cisne, o projeto que o Cisne montou, conseguiu ter essa visibilidade e ter essa sequência que foi importantíssimo para o sucesso. Só que a Cabo Friense é futebol profissional, né? Então, nem todo mundo acompanha, né? Lógico, é o time da cidade, todo mundo gosta da Cabo Friense e teve a repercussão danada. Eu imagino que por ser futsal, de ser mais enraizado na cidade do que o futebol profissional, que o futsal hoje é mais enraizado, né? Até por conta dos campeonatos municipais terem voltado há pouco tempo, né? Não deu tempo ainda dele se firmar mesmo, criar raiz, né? Por isso, por ser da cidade, por ser um campeonato amador, que movimenta aí só no adulto por baixo, vai movimentar de jogadores, comissão, dirigentes, no mínimo 400 pessoas, no mínimo, né? Fora as outras categorias que também Sem vão contar estar o sendo envolvimento da desenvolvidas. família de cada um, né? Justamente os amigos, né? O pessoal já tá botando no Facebook, galera, assista hoje aí, que vou estar aparecendo na TV e tal. Então isso tem um outro lado, né, William? Não é profissional, mas em compensação acho que vai aglutinar ainda mais telespectadores. Como você falou, Léo, principalmente pelo fato de ser um campeonato, podemos dizer que 100% de cabofrienses, né? Verdade. Claro, com exceção do time de Guaba Grande. Mas em quadro estarão amigos, filhos, parentes, sobrinhos de pessoas que estarão em casa e na arquibancada. Acredito que com a transmissão haverá uma proximidade maior do esporte com o pessoal de casa, que vai até mesmo ter interesse de ver o jogo pela televisão, mas também ir até o ginásio, né? O ginásio Alfredo Barreto, no Portinho, mais próximo do que o Jardim Esperança, Verdade. mas alguns jogos vão acontecer lá e também é um espaço também de fácil acesso. Então vai ser muito importante, acredito que, como você falou, Léo, é um esporte que está muito ligado à raiz cabofriense, né? Um esporte que tem uma história, uma cultura de longas datas. Então, o importante, o básico é analisar ali jogadores que estão surgindo. Você pega fotos antigas da categoria sub-17, sub-15 e você vê talentos que estão despontando hoje. Verdade. Então você vai pegar fotos de hoje de pessoas que amanhã vão estar despontando pelo mundo afora, como casos do Regufe, do Ciro, né? Do Rodriguinho, enfim. Jogadores que conseguiram trilhar seus caminhos no esporte, no futsal. Então, a partir de hoje, acredito que novos talentos surgirão, né? Teremos novidades aí. E também alguns jogadores do Cabo Frio Futsal estarão em quadro também, né? Na nossa seleção, que é o Cabo Frio Futsal. Então, isso vai fortalecer um pouco mais algumas equipes. Sem contar vai dar um que... equilíbrio a mais, né? Sem contar, a gente tem que destacar isso. Por exemplo, o Cruz Vermelha, que é de Guaba, e todo mundo que está lá, obviamente, vai querer acompanhar, vai acompanhar pelo site também, ao vivo. Verdade. Então, e vai ali, por exemplo, Iguaba, Araruama, é quase uma coisa só. Né? Então, parece um bairro anexo, né? é por aí, mais ou menos. Então, a divulgação vai além, né? E com certeza esse crescimento de quem assiste pelo site, não só de Guaba, mas eu digo de Cabo Frio para lá, porque a gente tem São Pedro, tem toda essa parte, com certeza, para essa formação do time do Cruz Vermelha de Guaba, não são só jogadores só de Guaba. Então, com certeza, então vai lembrar, quem não é daqui... Inclusive, acho que eles vão jogar em Araruama. Eles vão mandar os jogos, então... Vai ser junto aí, Iguaba, Iguabinha, Saquarema. Em Araruama, no deve ser no Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Então, se junta aí pelo menos 3 cidades, né? É verdade, isso aí vai dar uma movimentação muito bacana e principalmente a visibilidade, né? É um campeonato que precisava de visibilidade, né, William? A gente sabe que é um campeonato tradicional, um campeonato que envolve muitas emoções. A gente tem a Drogaria do Povo fazendo um trabalho aí magnífico. O time é ser batido, né? O time é ser batido. Desde que iniciou seus trabalhos no futsal, só perdeu um campeonato, foi de 2005. O resto ganhou, né? Quer dizer, é muita coisa para quem
para quem não sabe, é a maior série consecutiva, né? Hexacampeão. E acredito que essa visibilidade que a TV vai dar com os jogos ao vivo vai fazer com que até os próprios jogadores que vão querer aparecer não falte aos treinos, né? Vai aos jogos, querer mostrar se o melhor, comprometa, né? Porque ele está aparecendo. Além dele poder estar jogando ali, né? Ele vai poder mostrar o futebol dele para Cabo Frio, como a Luana falou, para algumas cidades vizinhas também. Eu acho que essa parte também motivacional para o jogador também vai ser um aspecto positivo, né? E considerando que vai passar pelo site, como ela lembrou, vai Verdade. jogar para o mundo, né? Verdade. Qualquer lugar do mundo, o pessoal vai ter acesso aos jogos do Campeonato Municipal de Cabo Frio. E realmente, Léo, o comprometimento vai ser maior, o investimento pode ser maior, né? A visibilidade das marcas, dos empresários que queiram investir nessa causa no esporte e na transmissão também. Então vai poder estar ampliando essa divulgação. E só aqui para estar justificando a ausência do Arraial do Cabo, né, que jogaria com o Apolo, a equipe do Apolo participou de algumas reuniões da Liga, ela compareceu, dando todos os indícios que participaria do campeonato. Mas por algum motivo que o Richard não soube me explicar, ele disse que acredita que seja algum problema que ocasionou isso, eles não conseguiram se inscrever a tempo. Então, por conta disso, teria que fazer uma nova tabela, uma série de transtornos, ter um compromisso com a televisão também, a tabela da transmissão. Então, inviabilizou a participação da equipe de Arraial do Cabo, que no ano passado foi finalista, né? E os seus principais jogadores vão estar jogando pelo Tamoio. Peri, né? O próprio Isso, acho que os o dois mais- Gabriel. Isso foi principalmente o que mais foi determinante, William. Porque o pessoal já começa, não tem um Peri, não tem um Gabriel, não vamos botar não. Muita gente me falou isso. que perderam muitas suas forças, Arraial né? perdeu seus principais jogadores, não quis entrar. Acho que é até um pensamento que não tem que ter, né? Porque você não pode se basear uma equipe, uma cidade principalmente, em 2 jogadores, por mais que eles sejam craques, né? Você tem que difundir o esporte. Além de dar uma oportunidade Claro, que novos craques com surgirem e certeza, substituírem com certeza, eles. fazer divisões de base, né? Pra ir subindo. E todo o mundo pessoal. sabe que não foram só os dois que chegaram na final ano passado e bateram de frente É com a isso Drogaria aí, do Povo, é isso com aí. condições claríssimas de levar o E título. o resto do pessoal que estava na equipe, né? Não merece estar jogando, né? E jogaram muito bem. Claro, Muito bem, claro. foram muito bem. E, Luana, sobre esse aspecto da visibilidade, o próprio patrocinador, geralmente quando o time vai buscar um patrocinador, é mais na base da ajuda, né? O empresário sempre pode dar no moral. amor, é no Vou amor. dar uma moral, Porque não tem visibilidade mesmo isso, eu vou dar uma ajudinha. Acho que isso começa a mudar a partir de agora, né? Porque o cara vai lá, você vai patrocinar aqui a camisa, vai custar tanto, mas em compensação tu vai ter a visibilidade. O termo vai mudar, você não vai patrocinar, você vai investir isso aí. na divulgação da sua imagem, né? Isso aí, então vai estar aparecendo, né? E é algo único para você ter o seu retorno. Então, acho que basicamente vai ser isso, né? É uma via de mão dupla, vai ser Acabou uma via de a mão ajuda, dupla. né? Acabou a ajuda, aquela coisa de fazer na parceragem, no amor. Então agora é a divulgação para o patrocinador que vai estar investindo ali naquela equipe, é a divulgação para o jogador que vai estar levando aquele patrocínio, vai ter a obrigação de defender, a obrigação de, acima de qualquer coisa, defender o seu talento, defender o seu futebol, porque sabe que Cabo Frio vai estar assistindo, o mundo vai estar aberto, o mundo sabe que tem muito jogador que jogou aqui, que já defendeu essa camisa, que está jogando em Portugal, como era o caso do Regufe, em tantos outros países, o Iguita, e o pessoal assiste. O pessoal não tem essa, a gente sempre teve esse parâmetro aqui pelo programa. Verdade. Então você imagina, se assistiam aqui enquanto a gente contava tudo que ia acontecer, o que já tinha acontecido, imagina com a transmissão ao vivo. Então, vai fortalecer muitos clubes, muito. Vai dar um respaldo para você chegar no patrocinador e falar, tá aqui, é tanto de divulgação e o dinheiro, o valor que vai entrar, ele vai ser bem embolsado. Com certeza, isso aí é algo fundamental para o sucesso da competição. Ter pessoas que possam estar investindo nos clubes, né? E aí você começa a De estruturar fora da ainda cidade mais. também. É Claro, muito importante claro, não claro. limitar a esse centro comercial de Cabo Frio. E eu acredito, Luana e William, que por ser o primeiro ano das transmissões, né? A gente acabou conseguindo viabilizar isso um pouco depois, até de toda a estrutura do campeonato já estar montada. Até por isso eu acredito que esse ano ainda não vai dar para ver isso. Essa questão da diferença da visibilidade, teste. né? Do teste.
que acredito que ano que vem, se Deus quiser, firmando, continuando essa parceria, continuando as transmissões, os times já vão em empresas grandes, né? Ó, a gente, meu irmão, todos os jogos são transmitidos, né? Alguns ao vivo, outros gravados, mas são transmitidos. E a transmissão, Léo, foi o ponto assim, que eu achei que o Richard estava mais empolgado. Né? O Richard que eu falo, o presidente da Liga Cabo Frenense de Futsal. Conversei com ele, mostrou muita empolgação com a divulgação do campeonato, né, dos jogos através da Litoral News. Ficou muito agradecido, né, o Sidney, nosso amigo Sidney. E acho que isso aí vai ser um pontapé inicial para o crescimento natural, né, do campeonato, que, como você falou agora, o Luan também disse muito bem, vai abrir portas aí para mais interessados, né? Quem sabe no ano que vem poder ter mais clubes aí querendo buscar. Porque são 6 clubes, né, turno e retorno, mas ele falou até que aparentemente o campeonato com um número pequeno de participantes, mas que vai ter disputas intensas, vai contar com disputas intensas. E eu acredito que pode galgar aí um espaço maior para outras equipes, aumentando a rivalidade natural do esporte, né, naturalmente, que eu estou falando, e poder fazer uma coisa mais ainda, né, chamativa ao público, a torcedores, a investidores. Tenho certeza que o ginásio vai voltar a ficar cheio. Exatamente, a ideia é essa. Eu acho que o ginásio, ele vai, as pessoas vão se reacostumar, né, porque eu acho que no primeiro quase uma momento, readaptação, né? Eu acho que no primeiro momento não vai lotar porque tem a transmissão. Então o cara vai ficar... Ele quer ver a novidade de casa, né? Ele quer assistir a transmissão de casa. Por mais que o cara seja acostumado, ele não quer ver como é que esse negócio vai funcionar. Eu acho que vai ser assim no começo. Mas com o decorrer do tempo, ele vai voltar, porque ele vai ver que os jogos são de boa qualidade. Ele vai ver que há um comprometimento dos jogadores, que o campeonato tem um bom nível, né? E ele vai voltar a frequentar o ginásio, fazendo com que lá na telinha, né, o ginásio esteja ali com um excelente público e possa cada vez mais... Agora, é aquilo que a gente falou uma vez aqui, até quando a gente foi entrevistado pelo Cid. Tem que haver outras ações, né? Isso é algo até que a Liga está tentando fazer as tabelas, né, para distribuir. Isso é bacana, porque o cara fica com a tabela, pô, hoje o jogo é tal, né, vou lá assistir, é tal hora. Aquela divulgação principal na entrada do ginásio. Vai começar 8 horas, então eu vou, porque, né, terça-feira não tem jogo, mas quarta geralmente tem na televisão, na Globo, né, então é 9h45, então dá tempo do cara assistir. Então, enfim, você tem várias ações, tem um jogo importante semifinais, bota um carro de som na rua, né, anunciando, faz uma divulgação extensa. A placa na entrada do ginásio. A placa no ginásio, então você pode estender. Quando você estende, você amplia o marketing, você amplia a divulgação. E divulgação é tudo. Você não consegue encher um ginásio com os representantes do time sabendo que horas é o jogo. Você tem que botar todo mundo para estar ali em sintonia e sabendo do que vai acontecer. Enfim, eu acredito que esse campeonato vai ser um marco, é o começo, é o pontapé. Nem tudo que a gente sonha vai acontecer nele, mas já é um pontapé inicial. É algo que a gente espera que possa continuar para os próximos anos, tendo mais equipes, que isso possa motivar outras equipes a voltarem a jogar o campeonato municipal. Eu sonho até com 10 equipes, 8 equipes no mínimo, né? Turno e retorno, fazer um campeonato longo, movimenta o ano inteiro o campeonato municipal, que eu acho que é o bacana, e faz aí a alegria da rapaziada de estar aparecendo aí. E vou conversar até com o Sidney, né, que é um dos idealizadores do projeto, para a gente botar o Bola Cheia, botar o Bola Murcha, o craque musical, porque a rapaziada já está pedindo, né, e acho que a ideia é válida também, né? E motiva, né, também todo mundo curte, fica de olho, quer mostrar o melhor sempre, né, não quer vacilar. Se não quiser mostrar o melhor, quer pegar no pé do amigo que furou, é a que fez o brincadeira, gol. né, pessoal. Mas eu acho que são pontos válidos aí. Eu acho que vai ter uma repercussão excelente, Léo. E eu me recordo que uma das vezes que a gente fez o programa, né, no outro canal sobre o Bola Murcha, o Bola Cheia, mesmo jogador, ele foi bola cheia e bola murcha. O cara conseguiu essa proeza. Se eu não me engano, foi até o Rafael Roubaína, que hoje está na Drogaria do Povo. Ele fez um golaço. Em compensação, perdeu um igual. E aí... Ele jogava no bola sexta, eu acho. Bola sexta. E o pessoal, rapaz, como que isso pode acontecer? O cara conseguiu, meu irmão, proezas. Futebol é isso, né? E a gente espera que seja um sucesso, que tenha muito dessas brincadeiras. Que você falou isso, você me lembrou uma coisa. Que bom que esse retorno do quadro não começou no último jogo da Superliga, né?
É verdade. Teríamos um exemplo igual. É verdade. Falando em Superliga, né, daqui a pouco a gente vai terminar de comentar sobre o Municipal, entrando já no jogo, vamos terminar o Municipal aqui, jogo ADDP e Progresso. A gente sabe da qualidade da Drogaria, Progresso vem treinando, pelas informações que eu tenho, é um time que está treinando, o treinador é o Kiko Tucano. 3 meses. Há 3 meses eles vêm se empenhando, quer dizer, não pode tratar com desdém, né, até pela tradição que o Progresso tem. Pela tradição, pelo treinador e também pelos jogadores, né? Vai contar aí com o Davidson, ex-seleção, né? O Cabo Frio, né? Tem o Jetinho, legal. Tem o Reginaldo, ex-Rosa de Saron, o meu amigo Eduardo Couto, né? O Dudu, que infelizmente não vai jogar esse jogo por conta de uma virose no final de semana, mas aí conta com uma equipe que, de acordo com o próprio Dudu, vem treinando, trabalhando há muito tempo, visando esse campeonato. Não vão entrar assim de supetão, não. Eles estão vindo com preparo, com planejamento. O Rafael Gonçalves, filho do nosso amigo Zé Ricardo, também faz parte da equipe. Pô, legal, né? Bacana. Então, não lembro de cabeça agora, são vários nomes, nomes renomados no futsal cabofrense, né? Tá até na matéria de hoje do noticiário. Daqui a pouquinho, acredito que o Léo coloca até no site também. Com certeza. Né? E do outro lado tem a DDP, que já vem 6 anos sendo campeão. É o time que todo mundo quer derrotar, acabar com essa sequência. Uma motivação natural de todos os clubes, né? Querer interromper a sequência de 6, né? Querendo para o 7º título consecutivo. E conta com a volta do Rodriguinho, né, Léo? Rodriguinho, o Davizinho, Davizinho voltando aí. E então o Rodriguinho era a peça que, na minha opinião, faltava na DDP, né? Aquele goleador, aquele pivô que estava ali só para chutar pro gol. Ainda pode ter o Alfredinho, hein? Então podemos dizer que o DDP está muito forte, com excelentes nomes aí e mantendo a base sempre, né, Léo? Isso aí também é um ponto que a DDP já tem quadro com essa vantagem de ter esse entrosamento dos jogadores. Digo que pode ter o Alfredinho porque ele... Numa reunião que eu fui da Liga, algumas pessoas tinham me dito que o Alfredinho tinha fechado com o Zelador. O Zelador, inclusive, está montando um bom time. O Lorival está lá também, a galera do Caiçara. Tem um bom time, Totonho é um treinador. Não vai entrar para fazer feio também, não. Uhum. Tem bons jogadores lá. Mas já me disseram que o Alfredinho estava indo para a Drogaria. Então, não sei afirmar onde o Alfredinho vai jogar. A gente sabe que é um grande jogador, um jogador dedicado, um cara de grupo, amigo, e com certeza para onde ele for, como a Luana disse, vai ser um grande reforço, porque realmente o garoto cresceu muito, né, durante os últimos anos. Inclusive acredito que o Alfredinho já tem que sair de Cabo Frio, tem que dar sequência à carreira dele, e qualidade para isso ele tem. Tomara que ele consiga não jogar o Municipal como os outros amigos que a gente tem, né, que eles possam estar indo para outras equipes e deslanchando aí, fazendo com que essa segunda geração, né, junto da primeira com o Rebuff, o Wellington, Ciro, possa também estar sendo encaminhada aí para o futsal profissional. Essa é a nossa torcida sempre, como digo, né, que os jogadores possam estar aí deslumbrando coisas melhores no futsal e não permanecendo na cidade. Deus quiser, quando a gente tiver um time na Liga Nacional de novo, aí eles voltam para jogar aqui conosco. Mas enquanto isso, deixa eles amadurecendo, ganhando rodagem, experiência fora. E pelo que o William me disse, realmente o time do Progresso não é um time ruim. Reginaldo já foi artilheiro do Campeonato Municipal. Davidson, belíssimo jogador também, muito bom jogador. O Rafael, um jogador voluntarioso, bom também, sempre jogou divisões de base. Então bacana saber que o Progresso está aí lutando também para reconquistar seu espaço no futsal municipal. O Progresso que já foi campeão, né, e tem uma tradição enorme aí nos principais clubes da nossa cidade. Luana, é realmente difícil apostar no Progresso nesse jogo, né? Mas você acha que por tudo isso que a gente falou aqui, da questão até das transmissões, pode pintar a zebra aí? É difícil apostar no Progresso, mas para quem escuta assim, às vezes parece tão clichê, né? Mas é estreia. É verdade. Em estreia tudo é diferente. É diferente para a Drogaria do Povo, que vem de 6 campeonatos seguidos e que vai entrar defendendo um possível 7º campeonato. É uma pressão saber que todos os outros clubes querem acabar com a hegemonia alviverde em Cabo Frio, então é uma pressão para ela. O Progresso é um time que também entra pressionado porque é um time de muita tradição em Cabo Frio. Então, o Davidson, o Rafael, todos os jogadores
do Progresso, eles vão ter que entrar para defender muito bem a camisa do Progresso, então também tem essa pressão, e fora a pressão de jogar contra a Drogaria do Povo, que é a atual campeã, que tem essa maior hegemonia aqui em Cabo Frio. Então pode ser um jogo em que a transmissão é um potencial, é um quesito a mais de motivação para as duas equipes, mas é um jogo que não dá para você apostar nada. É estreia, o Drogaria também foi mal no Carioca. A Drogaria foi mal no Carioca, é um elenco que se divide também na disputa do Campeonato de Futebol Amador. Verdade. Então, não tem como a gente apostar e falar assim, por exemplo, não, a Drogaria vai atropelar o Progresso. Então, o Progresso vai surpreender porque está treinando há 3 meses e vai derrotar a Drogaria. O jogo de hoje não tem como falar. Existe uma diferença de tempo de entrosamento, de conhecimento de equipe, de qualidade. Existe. São 2 grandes times, mas a gente não pode esconder, tapar o sol com a peneira, porque existe, a gente tem que ser realista. Mas existem também outras coisas, outros fatores extra-quadra que na hora que a bola rola ali podem suprir essas carências. Vai ser um grande jogo, eu tenho certeza disso, que as equipes vão fazer por onde ele enquadra. E a nossa torcida aqui da imprensa que possa ser um grande jogo. Começar bem o campeonato, uma grande estreia. Claro, né? Com muitos gols, com jogadas bonitas, sem violência, que é importante. Enfim, a gente poder estar aqui comentando o bem da nossa competição. Luana, você tinha falado de Tamoio, vamos partir para o Tamoio, que nos últimos segundos do jogo acabou deixando escapar uma vitória importantíssima contra o Paulo de Frontin pela primeira partida das semifinais da Superliga Futsal Rio, na última sexta-feira, no ginásio Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança. Tamoio saiu atrás de placar, 2-0 Paulo de Frontin, diminuiu no primeiro tempo com o Leanderson, fez um golaço no ângulo. No segundo tempo, com o Leanderson, o time conseguiu virar o jogo, né? Fez grandes jogadas, grandes dribles. Realmente foi o nome do jogo, tanto pro lado bom e pro lado ruim, né? Já que faltando 10 segundos para terminar ele conseguiu encher a bola e esvaziar. É verdade. Faltando 10 segundos no final do jogo, o Tamoio tinha posse de bola, né? A bola no seu campo de defesa. O adversário estava morto. O adversário morto, já rendido, e o Leanderson avançou com a bola tentando o drible, acabou que roubaram a bola e fizeram o gol de contra-ataque para o desespero ali do Cabeça, de todos os jogadores ali. Realmente foi uma decisão errada, como o próprio Cabeça disse após o jogo do Leanderson, né? Não deveria ter feito aquilo. A gente sabe que é um grande jogador, a gente cansa de falar isso. Muitos, mas você puxa muito saco de Leanderson. Não é questão de puxar o saco. O cara ele é um grande jogador. Você vê que numa partida como na de sexta, ele teve a decisão errada, teve. Né? Ele não deveria ter feito isso. Pensamento de segundos, né, Léo? Pensamento de segundos, a decisão, né? A decisão. Você tem que... A escolha foi errada. errada. Não era aquela. Mas a compensação que ele jogou durante o jogo inteiro foi brincadeira, né? Jogou muito. Ele fez um gol e deu passe para 2. Né? Fora os dribles, fora as jogadas que ele construiu. Acaba sendo o lado negativo. No final do jogo todo mundo fala, mas qual foi o lado que lembraram dele? Porque ele perdeu a bola, né? Mas enfim, eu acredito que todos os erros, tudo que venha, né, a acontecer de ruim, ele serve de aprendizado. Tomara que o Leandro possa aprender, né, e possa estar revendo realmente esses conceitos de nem toda hora você tem que ser vertical, nem toda hora você tem que partir para cima, nem toda hora você pode cadenciar, você pode segurar. Eu acho que passa por esse amadurecimento também, já que é um jogador novo. Talvez se ele tivesse uns 27, 28, 30... se o cara faz isso com 30 anos, ele vai mudar nunca. Ou também, né, pelo excesso de confiança, pelo que ele fez na partida, excesso de confiança, né? Com certeza, você falou a palavra certa. Então, a gente fica triste pelo empate do Tamoio, mas que isso possa servir, Luana. Você que teve no jogo, até de motivação para o próprio Leanderson. Eu entreguei o jogo, apesar de ter construído tudo isso, no final a culpa foi minha. Ele acabou não construindo jogar nada, o dobro. Né? Ele acabou não construindo nada, porque o que importa realmente é quando o juiz apita e o último resultado, e o resultado acabou sendo 3 para o Tamoio e 3 para o adversário. Então, acaba sendo muito complicado. O Leandro jogou muito, fez uma partida, fazia até o momento uma partida quase perfeita. Verdade. Uma das melhores que eu já tinha visto em todos esses anos ele fazer. Mas aquela decisão, faltando 10 segundos e o gol, faltando exatamente 3 pontos, alguma coisinha que eu não me recordo agora, ela acabou botando por água abaixo tudo que ele criou e tudo o que o time remou para buscar, porque tomou 2 gols, se eu não me engano, com menos de 7 minutos já estava 2-0 e o time foi buscar, empatou.
virou e dominou o adversário de uma forma, um crescimento, um volume, uma produção de jogo muito grande. Dominou. E o time estava cansado já, o time estava praticamente entregue. E a decisão errada, a escolha errada do Leanderson acabou sacrificando o resultado do time e acabou sacrificando toda a belíssima partida que ele acabou fazendo. Porque acabou o jogo e ninguém nem lembrava do gol no ângulo que o Leanderson nem lembrava, muito menos do passe que ele deu pro Lucas fazer gol. Ninguém ia lembrar disso. Natural. Nesse momento, a parte negativa ela ia se destacar porque foi o que acabou sendo fundamental para sacramentar o resultado da partida. Mas não só pro Leanderson que teve essa escolha errada, mas para todos os outros jogadores que vão ter um baita de um desafio. Foi uma vantagem que foi aí por água abaixo, que foi perdida, uma vantagem muito grande. Porque aqui contra o Tamoio, jogando aqui, eles deram uma pressionada, chegaram junto, não tem ninguém bobo naquele time. E lá, o bicho vai pegar. Eles vão chegar junto, vão querer dar no meio, igual a gente costuma dizer brincando que cada enxada dá uma minhoca. Eles vão estar em casa. Eles vão querer decidir, deixar a classificação ali e acabou. Então, o Tamoio tem ali em muitos jogadores um exemplo muito claro. Quando foi a final da Superliga, de muitos jogadores que estão no Tamoio jogavam no Rosa de Saron. Tiveram que buscar toda uma motivação, um resultado fora de casa contra um adversário extremamente qualificado. Então, é a hora de... Passou, todo mundo ficou com muita raiva no momento, o calor do jogo, com toda certeza, assim como os torcedores também saíram reclamando, muito chateados do ginásio. Mas agora não adianta pensar nisso. Já foi, já está lá atrás. E sábado, né? O jogo é sábado. É botar a cabeça no lugar, é pensar. E agora, o Leanderson tem que correr. Se ele queria correr 2 vezes, ele tem que correr 3 vezes mais. Por ele, para provar que ele continua sendo um bom jogador e que aquilo que aconteceu, ele tem condição de reverter, obviamente, junto com o time todo. Com certeza, William. E acredito que possa servir de motivação. E sobre o que a Luana falou, né? Os jogadores realmente aqui não aliviaram e lá vai ser pior. Se eu não me engano, o Paulo de Frontin tirou o Piraí das semifinais da Copa Rio Sul, que é como se fosse a Copa Inter TV aqui, né? E, se eu não me engano, o segundo jogo das semifinais foi lá em Paulo de Frontin. O bicho pegou. Torcedor dando soco em jogador. Resumiu, o pau vai cantar. O negócio é brabo, né? O jogador precisa ter aquela iniciativa de eu tô jogando um grande jogo, eu vou estar lá para vencer. E como o próprio Cabeça falou, né? O jogador lá ele tem que ser bem fresco, né? Não pode ser muito homem lá não, né? No quesito de provocação. O cara meteu a mão na cara, cai, não revida, entendeu? Porque tem que ter sangue frio. Sangue frio e não me toque lá. Tocou, caiu, faz cena e se pisar sem querer, pede desculpa, perdão, né? Porque os caras vão para quebrar, os caras vão para tentar desequilibrar, ter jogadores expulsos. Num desse lance do torcedor ter dado um soco, o torcedor, até ela ficar próxima, ele deu um soco no Ailton, né? Que é um jogador aí rodado do Piraí. E Ailton foi, virou e deu um torcedor também. E quem foi expulso foi Ailton, não foi o torcedor. Né? O torcedor, meu amigo, ele não está dentro de quadra. Então, são ações assim que vão complicar o jogo. Mas, mesmo com tudo isso, é importante lembrar, William, que time grande cresce nas horas certas. O Tamoio é um grande time, é um grande clube, principalmente. Né? Então, a gente pode provar isso na prática. Tomara que seja já sábado. E o maior revide que o Tamoio pode dar com as possíveis provocações, violências lá, é marcando gol, né? Fazendo bons passes, cadenciando bem a partida. É um time que empatou contra o Piraí fora de casa, 3-3. É um time que conseguiu aí, por um detalhe, não vencer o Paulo de Frontin aqui no Jardim Esperança. Então é um time que tem condições, tem jogadores para isso. Lembrando que a Superliga, na minha opinião, era um torneio início para o Tamoio voltar aí, se entrosar mais. Então está indo muito bem, está indo acima das minhas expectativas. Vai iniciar agora a competição municipal, então o Tamoio tem que se apegar à sua própria capacidade para entender que tem condições sim, de mesmo fora de casa, conseguir passar pelo Paulo de Frontin. E o Leanderson, eu não quero assim aceitar a ideia de que se ele foi tão bem no jogo, por um detalhe, ele perdeu o crédito. Eu acho que não, mas se por acaso talvez ele tivesse feito os 2 passes ou até mesmo um gol, o Tamoio poderia ter perdido a partida. Né? Então eu quero me apegar que
que o Leandro é importante, foi uma fatalidade que aconteceu e que ele possa, assim, poxa, se por acaso eu dei um deslize naquele lance, vou em dobro reverter isso agora fora de casa. Potencial ele tem, isso é indiscutível. Agora, realmente, essas fatalidades acontecem em todos os âmbitos, né, da nossa vida. A gente, às vezes, está, como eu disse há pouco, excesso de confiança, e perde um pouco a noção da cautela, do perigo, né? Verdade. E nessa história aí acabou acontecendo esse empate no finalzinho, que não desmerece em nada, nem o Tamoio, nem o próprio Leandro, isso na minha opinião. Claro, com certeza. Também penso assim, a gente, obviamente, tem que comentar o fato e realmente dizer que a escolha foi errada, isso aí sem dúvida, não, né? Sem dúvida. Não vai apagar, acabou que ficou na conta dele o empate, mas também concordo com a visão do William. E se ele não fizesse o gol, não desse os passes, né? Talvez estaria 2-0. Então, acho que a gente não tem que realmente tapar o sol com a peneira, como a Luana disse. Realmente foi um erro e tem que ser criticado o erro, mas a compensação não pode botar ele numa cruz e pregar ele ali, né? Jogo, isso, né? Aí. Então, e acima de tudo, né, Léo? Ele teve uma péssima escolha, faltando 10 segundos? Teve. Ninguém vai falar aqui pra você assim, não, ele fez uma ótima escolha. Não, ele não fez, ele fez uma péssima escolha. Mas tem que pensar também pelo outro lado. Num próximo momento próximo momento de decisão, na hora de fazer a escolha, ele não vai fazer essa de novo. É verdade. Não vai fazer com toda certeza. Então, até nisso... É um aprendizado, né, Luana? Até nisso vai ter um amadurecimento para ele e para o time. Então, para frente, eu acho que nesse jogo de sábado, quando ele tiver que decidir, não só faltando 10 segundos, quando tiver lá com 30 segundos de bola rolando, em todo momento em que ele tiver com a bola no pé e ele tiver que tomar uma decisão, ele vai lembrar do que aconteceu semana passada. Tá certo. Bom, queria pedir um intervalo comercial, a gente volta aí em 2 minutinhos com o segundo bloco do programa Na Jogada. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a Cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No Najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. A bola vai rolar para o Municipal de Futsal. E você vai curtir todas as emoções ao vivo aqui na Litoral News. Nessa terça, Drogaria do Povo e Progresso. A partir de 7h30 da noite. Direto do ginásio Alfredo Barreto. Se ligue nesse desafio. Drogaria do Povo e Progresso. Abrindo o Municipal de Futsal. Ao vivo aqui na Litoral News. Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar. Yakisoba do Sam, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sam você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sam. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sam. Na Tardelli Esportes você encontra tudo o que precisa para o seu esporte. Troféus e medalhas personalizadas, jogos de camisas personalizados, bolas, mochilas, bandeiras e os mais diversos artigos esportivos em geral. Tardelli Esportes, Rua Jonas Garcia, 135, Centro Cabo Frio, ou pelo telefone 2643-8590.
A bola vai rolar para o Municipal de Futsal. E você vai curtir todas as emoções ao vivo aqui na Litoral News. Nessa terça, Drogaria do Povo e Progresso. A partir de 7h30 da noite. Direto do ginásio Alfredo Barreto. Se ligue nesse desafio. Drogaria do Povo e Progresso. Abrindo o Municipal de Futsal. Ao vivo aqui na Litoral News. A Costa do Sol é TV a cabo e também é internet. E essa é pra você que vive conectado. Promoção Leve 3 e Pague 1 com a Costa do Sol. É isso mesmo. Com a Costa do Sol, você navega com 3 megas pagando apenas 1. E tem mais. Na compra do combo TV mais internet, a taxa de adesão é totalmente grátis. Tá esperando o quê? Ligue já para nós. 2646-2350. Promoção por tempo limitado. Costa do Sol TV a cabo e internet. Vestibular agendado Unopar 2012. Estude na maior universidade de ensino à distância do Brasil. Cursos reconhecidos pelo MEC e aulas uma vez por semana ao vivo via satélite. Inscreva-se já! Eu tinha vontade de crescer dentro da empresa e eu busquei um ensino de qualidade na Unopar e o curso da Unopar me qualificou para ser promovida. E agora eu sei que eu posso crescer muito mais. Faça a Unopar você também. 40 anos de experiência em educação. Inscreva-se já e agende sua prova no site. Unopar, sempre ao seu... Na Tardelli Esportes você encontra tudo o que precisa para o seu esporte. Troféus e medalhas personalizadas, jogos de camisas personalizados, bolas, mochilas, bandeiras e os mais diversos artigos esportivos em geral. Tardelli Esportes, Rua Jonas Garcia, 135, Centro Cabo Frio, ou pelo telefone 2643-8590. Estamos de volta, segundo bloco do programa Na Jogada. Eu vou falar um pouquinho de Brasileirão. Tivemos rodada nesse final de semana. Foi ali meio suado aquela vitória do Flamengo, né? O Fluminense, apesar de o jogo não refletir muito bem o placar, né? O placar foi um pouco elástico, foi o jogo, mas conseguiu uma belíssima vitória. O Vasco empatou, né, com o Palmeiras e o Botafogo conseguiu uma grande vitória contra o Inter. Pediu para passar os gols aí com o Eduardo. A gente está mostrando os gols dessas partidas aí pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Todo mundo ganhou, né? Menos o Vasco. Aí, não todo mundo não, né? O pênalti, eu preferia ver por outra câmera, porque parece que nessa câmera... Parece que ele dá uma mergulhada, né? Mas existe o toque. Ao toque, eu não sei se... Mas o Flamengo criou chances aí que dão crédito para ele ter vencido a partida. 1-0 de pênalti não mostra exatamente como o Flamengo jogou. Eu vi um pouco o jogo, né? Boa parte do jogo. O Flamengo, talvez você pegar um dos melhores momentos ali, ele cavou, ele esperou o toque do cara e... O toque vem antes, o toque vem antes, ele dá um passe e o cara acaba botando o pé entre as pernas dele e ele cai. O juiz foi na dele. Foi na dele. O Flamengo jogou muito mal, né? Muito mal. O Flamengo... Não era pra ser o Botinelli, né? Horrível, Joel foi a loucura porque não queria que o Botinelli botou a bola na marca do pênalti. Ele falou, não, você não vai bater. O Botinelli bateu. Na minha opinião, bateu muito mal. E foi o Aranha ainda foi buscar, mas bateu mal. Achei que bateu muito mal e ele levou um pouco de sorte. Porque ele bateu com a parte interna. Ele bateu na rede, eu achei que ele na lateral da rede. Eu achei a bola muito difícil de ser... que o goleiro conseguir pegar. Lateral da rede. Agora sim, a chance dele perder esse gol, na minha opinião, é porque o Aranha avançou muito na bola. Ele conseguiu ali esticar muito. Sempre teve essa característica, né? De sair muito. Bater na lateral da rede ali é difícil pra caramba. É difícil. Eu li um comentário de um colunista, né? Que ele dizia o seguinte: depois dessa pode botar o Botinelli pra bater qualquer pênalti na vida dele. Porque a pressão que tava. Todo mundo contra ele. Todo mundo contra o cara. O técnico... É o jogador que tem, né? Já diria Louco Abreu.
E, não, eu vou bater, eu vou fazer o gol. O cara que tem essa personalidade de estar todo mundo com a torcida vaiou. O jogo todo, A torcida vaiou. O cara tinha o Wagner Love, que é o ídolo do time, o principal artilheiro do lado, falando que ele quer bater. Ele falou, não, eu que vou. O Ibson que sofreu? O Ibson, o técnico fala lá, você não, e a torcida vai. O cara consegue fazer um gol desse, ele pode bater com o Ele foi caminhando pra marca, né, pra marca fatal, com uma frieza, como se ele estivesse indo treinar a finalização num treino de sexta-feira. Isso daí mostra que é um jogador que quer jogar no Flamengo, ajeitou, né? A bola, fez carinho, rodou pra lá, bateu o pé na marca, botou a bola E tá procurando o espaço dele, espaço vago do Ronaldinho aí, né? É lógico. Que pra mim ele tem que ser titular, né? Ele tem que ser titular. O Botinelli é um meia de criação, o Flamengo não tem hoje no time titular. Eu sempre gostei do Renato Abreu, mas realmente não dá mais pro Renato jogar. Tá jogando ali com nome, não sei por que o Joel não tira ele. Renato agora é pra compor elenco, né? Até sei. Pra vocês que ficam se perguntando por que o Renato ainda joga, eu vou te dizer. Renato é um líder no grupo do Flamengo. Ele tem os experientes e os jovens, principalmente do lado dele. O técnico, lógico, não estou dando base aqui que realmente tem que escalar o cara por causa disso, não. Mas o técnico vai pensar no cargo dele. Pô, se eu tiro um cara desse, que é líder, e o cara começa a plantar, a minar, eu tô ferrado, eu que vou perder o carro. Dois jogadores ele já não tem força nenhuma dentro do clube. Já não tem força. Isso aí todo mundo sabe. Até todo mundo sabe. João não tem força, não tem respaldo do clube, da presidência, da diretoria de futebol, não tem um elenco na mão. Então, meu amigo... Você vê, era cavar a cova dele. O meio-campo do Flamengo, né? Você botasse ali o Ayrton, vamos botar o Ayrton... Luiz Antônio. O Luiz Antônio, o Ibson e o Cleberson, que vinha jogando fino. O Cleberson estava jogando muito bem. Eu não entendi, porque o Cleberson nem relacionado foi. Não, deve eu não consigo de saída entender. já, né? De acordo com o Joel, ele deixou ele à vontade. Deixou o cara à vontade, mas o cara quer ficar no Flamengo. Então, quer dizer, na verdade, ele está sendo negociando sua saída do Flamengo por conta que o Flamengo não quer ele. Ele quer uma renovação de contrato longo 2 ou 3 anos, e provavelmente, se tudo se encaminhar direitinho, deve ser emprestado ao Bahia junto com o Wellington. Eu até acredito que se o caso do Flamengo não queira ficar com o Cleberson, não pelo seu futebol nem pela idade, mas sim pelo seu alto salário, né? Também. Porque eu acho que isso pode ser um grande peso para o Flamengo por ter um jogador da qualidade igual a dele, um pouco mais jovem, com um salário bem menor. Por que colocou o jogador de novo no elenco, então? Né? Por que botou o jogador para jogar? Ele voltou jogando muito bem. Ele tá jogando muito bem, né? E infelizmente não dá para entender. O Cleberson sair para a entrada do Renato, realmente não tem um motivo assim que não, o Renato vinha jogando bem, não vinha. A gente tem que ser, talvez não tenha ninguém que tenha defendido tanto o Renato no Flamengo quanto eu, porque realmente eu gostava muito do Renato. Guerreiro, mas passou a fase dele, passou a época do Renato no Flamengo, né? Já não consegue acrescentar mais nada. Até ano passado ele estava sendo muito contestado, mas até aí. Agora esse ano realmente não deu e está insistindo com o Renato. E talvez o meio-campo do Flamengo com Ayrton, Ibson, Luiz Antônio e Botinelli ficaria um meio-campo mais ágil, né? Mais dinâmico e com um meio ali para tentar alçar as bolas ali. E outra coisa, incrível como o Joel conseguiu destruir, é uma palavra, vamos falar isso a grosso modo, destruir o termo categoria de base que o Luxemburgo conseguiu resgatar com o Luiz Antônio, com o Muralha e com o Tomás. Né? O Joel aos poucos foi minando e sacou os 3. Ele retornou o Tomás para a categoria de base. Mais, né? O Muralha, que estava muito bem, fez partidas absurdas pela Libertadores, jogando demais, jogando fino. Ele e Luiz Antônio, principalmente, e tiraram, o Muralha sumiu. É um jogador de muita qualidade, é jovem, tem pique, tem um passe bom, é um jogador que tem uma certa inteligência, é importante no grupo, tá buscando espaço, crescimento, e o Joel ofuscou o Muralha. E isso aí foi meio que fatal. O Tomás voltou, o Tomás agora subiu, né, junto com o Matheus, filho do Bebeto, e o Adrian também, mas tem que voltar a ser trabalhado isso. O Luxemburgo conseguiu, isso aí não tenho o que dizer, o Luxemburgo conseguiu resgatar todos esses 3 meninos, ainda precisam ser lapidados, precisam de amadurecimento, mas são ótimos jogadores. O Luxemburgo, ele deu o azar, Luana,
da mesma coisa que fez sair do Flamengo pela primeira vez, pegar um grande jogador pela frente e... Queda de braço não dava pra ninguém ali. Não deu, nem com o Romário nem com o Ronaldinho. Né? E se tivesse outro grande craque, ele ia perder também. Né? Hoje quem manda no clube é o jogador, né? O grande jogador. Mais quando é uma estrela como uma deles, né? Principalmente. Então, se não tivesse o Ronaldinho no Flamengo, o Luxemburgo estaria até hoje, talvez fazendo um excelente trabalho. Ele tinha um planejamento, um projeto, né? Que, como a Luana disse perfeitamente aqui, foi botando jogadores da base para jogar, isso aí é inegável. Quantos talentos o Flamengo tem hoje, graças ao Luxemburgo, que deu oportunidade. Não basta o cara ter talento, ele tem que ter oportunidade. Né? E isso, esses jogadores tiveram, demonstraram, né? A confiança foi retribuída e o Joel conseguiu destruir. Realmente a Luana falou algo aqui muito bom. O Flamengo hoje, que tinha de positivo da garotada da base, se perdeu. E tinha no time inteiro. Desde o gol lá com a afirmação do César no banco, que destruiu a Copa São Paulo Juniors quando o Flamengo foi campeão. Tinha o César. Pela zaga você tinha o Marlon, que hoje, partida sim, partida não, entra, substituiu o Gonzalez. No meio a gente teve o Luiz Antônio, teve o Muralha. Lá na frente, deu nova chance pro Diego Maurício, que Diego Maurício já passou da hora de estourar. Diego Maurício tem que largar esse estigma de eterna promessa. Ele já não é mais eterna promessa, ele já está frequentando o profissional. Tem tempo, ele não desce mais, ele não tem mais idade para juniores, então tá precisando também mostrar que veio o que ele quer da vida. Mas não tem como dizer isso, o Luxemburgo conseguiu botar a pitada de categoria de base, daquele lema antigo que já não vale no Flamengo há muito tempo, de que craque o Flamengo faz em casa. Isso não vale tem muito tempo, isso não vale desde o dia em que o Flamengo criou, revelou, começou a consolidar o ótimo futebol do Renato Augusto e ele foi embora. E hoje o Flamengo quer o Renato Augusto de volta e precisaria de uma fortuna para tirar ele da Alemanha. Muito inviável agora. Não tem esse dinheiro. Só se chegasse algum louco investidor e falasse, eu boto ele aí de graça e... Será tão louco quanto a Olímpicos que quer igualar a proposta da Adidas? Mas agora o Joel Santana tem uma grande oportunidade de crescer no Flamengo, porque o peso do clima lá saiu, né? Que era o Ronaldinho Gaúcho, que meio que comandava, digamos assim, o lado ruim do Flamengo, né? Quase uma quadrilha. Jogadores que descompromissados com horário, com treinamento, e tinha aquele coisa de não posso mexer com ele porque senão eu tô frito, como o caso do Luxemburgo. Literalmente. Então até o próprio Zinho falou isso, né? O clima tá mais leve. E isso aí até para quem acompanha o Flamengo de longe, né? Pela televisão, pelos sites, até por alguns amigos mais próximos, a gente sente no ar que as coisas lá estão fluindo com mais naturalidade, sem aquele peso, sem aquele holofote negativo que o Flamengo estava tendo há tanto tempo. A mídia falava do Flamengo com um tom negativo, né? Uma coisa ruim. O Ronaldinho tá saindo, vai ficar. Atrasou o treino, faltou. Então esse negócio esfriou. Então o Joel tem agora uma grande chance de retomar o seu trabalho e conquistar um espaço que, desde quando ele voltou esse ano, não passou nem perto daquela época de 2007, que ele foi tão bem, né, e conseguiu ressurgir o Flamengo. Então, o estrelato foi dividido para todo mundo agora. Wagner Love, que é o principal jogador saída do Ronaldinho, Wagner Love, óbvio, é o principal jogador do Flamengo junto com o Ibson. Só que a gente não vê esse peso dos dois estarem sentindo o peso, porque eles fazem questão de pegar essa importância que eles têm e distribuir para os outros jogadores. Então não é mais aquela coisa centralizada que era o Ronaldinho Gaúcho, que por enquanto a gente não está vendo no Atlético Mineiro, mas eu acho que vai chegar devagar. Vai chegar o momento, ele vai conquistar espaço dele, eu digo pela forma negativa, ele vai conquistar grupo, vai conquistar espaço. Foi no Flamengo, ele não chegou negativamente. Vai conquistar grupo, vai conquistar espaço e daqui a algum tempo vai estar tentando uma queda de braço com o técnico do Atlético Mineiro, como foi com o Luxemburgo. Mas isso aí porque ele chegou lá no Atlético com a bola baixa. Isso. Né? Chegou lá com contrato de apenas 6 meses, né? Está sendo avaliado se compensa ou não tê-lo no time. E lá, se ele fizesse essas estripulias e esses mandos e desmandos no Flamengo, no Atlético não se criaria. Muitos nem queriam ele lá. Então, assim, tem que chegar lá devagarzinho. Aí, como ela falou, se ele conseguir o espaço dele, conseguir ganhar a moral dele, rapidinho ele volta a ser aquele Ronaldinho que todo mundo conhece, que foi pro Rio, ele abandonou, não quis ir pro Grêmio, sua cidade lá de origem, né, seu time de coração, para vir pro Flamengo por causa das praias, das mulheres, da noitada.
Isso é indiscutível, todo mundo sabia disso. Verdade. Mas Em o pessoal Minas só não tem praia. E o pessoal achava que ele ia ter esses privilégios, mas ia compensar em campo. Não, ele teve os privilégios e não compensou em campo. Eu tava vendo esses dias o... E até agora não fez nada no Atlético Mineiro. É verdade. O primeiro jogo... Continua jogou o mesmo direitinho, Ronaldinho com um mas- pouquinho mais de vantagem. Mais verdade, nada. Verdade. Bem lembrado pela Luana. Joel, realmente... Eu acreditava até que se o Flamengo empatasse aquele jogo contra o Santos, ele seria demitido. Porque é uma corrente forte que é a demissão do Joel. O time jogou muito mal. Contra o time C do Santos, não era nem o B. Era o time C. Que até o B foi preservado. E o Flamengo, tirando um lance ou outro, que bola parada com o Renato, um lance lá com o Luiz Antônio, que ele deu uma cavada por cima, na saída errada do Aranha, uma cabeçada do Wagner Love, o Flamengo não criou. O ponto positivo foi o João Vitor, lateral direito, né? Bom jogador, se mostra um bom reserva, né? E o Magal também acredito que seja um bom reserva, para ser titular realmente ainda precisa mostrar mais. Né? Precisa ter um titular ali. O cara se lesionou, recebeu um terceiro cartão, show, ele vai entrar, não vai comprometer tanto. Mas ainda não está naqueles grandes jogadores que o Flamengo realmente precisa para poder encorpar. Né? E tomara que o Flamengo possa entrar no rumo aí do campeonato, assim como está no bolo, né? Mas não mostrou nada ainda que possa empolgar sua torcida, que compareceu. Né? Cerca de 18 mil foi o público presente no Engenhão. Né? Flamengo mal das pernas e o público compareceu. Muito bom. Então não tem nem o que falar. Os jogadores não têm o que reclamar do público do Flamengo. 18 mil, um público realmente muito bacana. No sábado, o Fluminense venceu o Atlético Goianiense. A Portuguesa por 4-1. Né? E o lance curioso que depois do gol da Portuguesa, 2 gandulas se abraçaram e pularam comemorando. Estão suspensos. Com a camisa do Fluminense. Vamos ver os gols aí. Tá aí o primeiro gol do Deco destruiu o jogo. Né? 3 passos para gol. São esses 2 gandulas que estão aí no lá vídeo. De trás, quando tiver o gol do... Acho que é o gol do Fred, eu acho. Não, do Ricardo Jesus. É verdade. É o gol da Esse Portuguesa. povo não aprende a dançar nunca, né? Vamos combinar, né? Tá aí de novo, né? É uma proibição que vem da Suderge. Os gandulas não podem comemorar em hipótese alguma. Não pode ter nem reação, nem eles, nem os jornalistas, né? Verdade. É difícil controlar isso, hein? A gente sabe bem disso lá. Do Anderson, né? Cabeceou forte ali, um bonito gol. O time da Portuguesa é uma equipe muito aquém. Muito. Um nível muito baixo mesmo. Agora. Tem que rir, rapaz. Você vai ver no segundo pau os dois se abraçando. Olha lá. Ainda ficam pulando depois. Da tela. E ficam pulando. Foram afastados já. Bem no cantinho da tela direita ali, ó. Olha lá, vai aparecer de novo. Ó. Abraçadinhos. Olha lá, lá atrás, lá, ó. Se abraçam. Seriam botafoguenses? É verdade. E aí o Fred, um bonito gol. E pediu pra sair. Centroavante fez o gol e pediu pra sair. É. Sentiu a lesão de novo e pediu pra sair na hora. Deixou a marquinha dele lá, né? Deixou a marquinha dele, virou. Foi imediato. Ele fez o gol, virou, pediu pra sair. O Fred realmente tá numa fase muito boa, né? Milimétrica a bola, né? Bateu goleirão, essa bola tava no meio das mãos também. Vamos Fred combinar, né? O Deco aí os dois são a espinha dorsal do Fluminense, né? Verdade. O Fluminense aí tá com um grande time para poder brigar pelo título. O Fluminense não passou na Libertadores por causa do desfalque dos dois. Ah, sem dúvida. Mais um jogo, a Portuguesa gol do Lanzini, mais um excelente passe do Deco. A Portuguesa não ofereceu nenhuma resistência ao Fluminense. Então é uma equipe que está muito abaixo, que assim, ainda tem que dizer, gente, que uniforme horroroso. Uniforme feio, de não doer. Isso, né? O futebol não estava ajudando, nem a camisa era bonita. Situação muito complicada na Portuguesa. Eu acho que só um milagre, poupa a Portuguesa de não voltar para a Série B, porque conseguiu, por exemplo, ser rebaixado no Campeonato Paulista, com um resultado que estava encaminhado para conseguir sua salvação e acabou sendo rebaixado no Paulista. E agora vem para o Campeonato Brasileiro com um time que você olha e você não fala.
um jogador de destaque. Por exemplo, o Náutico voltou também da segunda divisão, mas você fala que tem o Araújo, passagem pelo Fluminense, é um jogador que já jogou pelo Náutico, vem fazendo gols, é um jogador experiente de grupo, você aponta ele lá. Agora, quem na Portuguesa você pode montar uma coisa meio âncora, meio centralizador de pressão, deixar como... Não tem, não existe. E, poxa, o Fluminense não fez força para passar pela Portuguesa. Eu vi um pedaço do jogo, estava fazendo Internacional e Botafogo mais cedo, então não consegui ver esse jogo do Fluminense inteiro. Mas absurdo. Um time muito fraco, não oferece resistência para ninguém. Internacional e Botafogo, sim, foi um bom jogo. Vamos ver aí os gols de Internacional e Botafogo. Andrezinho deslanchou, né? Enfim, o primeiro gol do Andrezinho no Botafogo saiu. Mas ele está jogando muito bem, né? É que o Andrezinho não fez gol no estadual, né? Ele fez o primeiro Até gol ele dele. Fez. Engraçado quanto o seu ex-time, né? Um clube que ele conhece. Isso. Tá, é o primeiro gol do Dagobert. Jogada né? Dá. Porque foi o Oscar que começou. Agora o Internacional me deixou preocupada. O Internacional, quando começou o Campeonato Brasileiro... O Internacional sempre vem como favorito e nunca consegue... Mas está diferente esse ano. O Internacional começou o Campeonato Brasileiro, caiu na Libertadores e abriu o Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem como um dos favoritos a postulantes a título. O Internacional, nesse jogo contra o Botafogo, fez o gol. O Botafogo começou muito melhor, a 200 por hora, o Internacional a 10, jogando em casa. Em tempos atrás, jogar no Beira-Rio era quase 100% de certeza de derrota. Verdade. O Botafogo começou muito bem, pressionou, o Internacional abriu o placar com essa jogadinha pelo alto, já que o Botafogo estava um ferrolho. Extremamente fechadinho lá atrás e tentando jogada por cima algumas vezes. Visitante, uma postura normal. O Internacional fez o gol e morreu. Parou. O Botafogo pressionou, criou oportunidades, começou a trocar a bola, tentar penetrar na defesa pelas laterais, pelo meio, empatou, conseguiu a virada e era para ter sido mais. O Internacional não tem cara, o Internacional é só camisa vermelha, o colorado, e de uma forma irônica a gente tem que dizer, time sem sangue. Um time com um sono absurdo, os jogadores não mostravam nada. Aí chegou aquele momento do jogo que os jogadores já viam que nada poderia ser produzido e apelaram para a pancada. Guinha Azul, D'Alessandro, teve mais um que se destacou também já na parte negativa e de chegar junto mesmo e querer botar todo mundo para cima. Estranho. Para mim parece que alguma coisa não tá certa dentro do Internacional. Alguma coisa não tá encaixando muito bem. Não sei se existe algum problema com o Dorival, não sei se existe alguma ruja que precisa ser sanada dentro da equipe, porque alguma coisa não está dando certo. Internacional morto sem sangue. Quando o Dorival chegou no Inter, eu falei, porra, sério que faltava pro Inter de lançar. Ele tem cara de time como o Internacional. E agora o Dorival já começa a ser cogitado como num futuro próximo, um possível técnico do Flamengo. Com esse time, esse grande elenco que o Internacional tem, o que o Internacional jogou no sábado foi ridículo. Ridículo, porque os jogadores saíram de campo conformados. De ter tomado uma virada em casa com o Botafogo, um time que estava disputando, Internacional disputando Libertadores no começo do ano, Botafogo disputando Copa do Brasil e o Botafogo engoliu o Internacional. Não era gigante da Beira-Rio, era anão da Beira-Rio no sábado. Engraçado o seguinte, né, que o Botafogo, o trabalho do Oswaldo não é um trabalho ruim, né? Está contestado, não está no momento bom também. Mas conseguiu grandes vitórias, né? Vitória contra o Coritiba e contra o Internacional. Acho que são uma das piores equipes pra você jogar fora de casa. Né? E o louco pode sair. Ganhar do Coritiba lá, meu amigo. Herrera também. Fazer uma grande partida e ganhar do os Inter dois também. Aliás, os três, porque o Michael Suel também. Pode sofrer um desmanche. Perder 4 de uma vez só, imagina. Proposta do Bolonha, da Itália. 4 importantes, né? E no Internacional, só uma curiosidade, que há rumores de que o Diego Forlan pode aparecer por lá, né? Mas a grande vitória do Botafogo dá um ânimo maior ao clube, né? Se eu não me engano, foi a 9 pontos também, tá o Flamengo. Mas é uma situação de dar para o torcedor alvinegro ficar... perder o sono. 22 derrotas do Botafogo, né? O Botafogo perdeu para o Náutico de uma forma... Cruzeiro, né? Perdeu para o Náutico de uma forma muito esquisita. Porque foi buscar... Pior, né? Eu acho que contra o Náutico foi pior. 2-0. Entregou o jogo em 3 minutos. Em 6 minutos. Sofreu 3 gols em 6 minutos. Então, um time morto que é o Cruzeiro. E o Náutico?
jogando nos Mas aflitos, lá o Náutico. É triste jogar lá, campo Agora teve a questão, né? Contra o Cruzeiro, sofreu 3 gols em 6 minutos em casa, diante da sua torcida, e pegou o Náutico, que abriu 2-0 jogando no aflito. O Botafogo jogou muito, buscou o empate e no final deixou o Náutico fazer 3-2. Encontrou esse Internacional jogando fora de casa, que todo mundo poderia achar que o Internacional ia atropelar o Botafogo. Seria o natural. O Botafogo tem muito disso. Quando você acha que ele vai E o Botafogo tem um retrospecto muito bom contra os times do Sul, principalmente contra o Internacional no Beira-Rio. O Botafogo jogou muito, ganhou, e agora abre-se essa semana com o Louco Abreu sendo oferecido para o Vasco, pensando, e provavelmente o Louco Abreu já fala com um tom de despedida. Michael Soel oferecido com uma proposta da Udinese, Herrera com uma proposta do mundo árabe, em que praticamente o Assunção, o presidente do Botafogo, confirmou a saída, porque ele disse que o Botafogo fez uma contraproposta, se os valores forem interessantes para o clube, o Herrera vai se embora, e o Elkson. São 4 jogadores que hoje você não imagina o Botafogo sem esses 4. O que é o Botafogo sem os 4? Mas se o Ferreira saiu, o Louco Abreu fica. O problema do Louco Abreu é reserva. Eu acho que não. Claro mas ele tá falando muito em tom de despedida, de caminhar em outro clube, porque os objetivos dele estão sendo prejudicados. Bom, vamos ver aí os gols do Vasco e Palmeiras. A gente tá terminando o programa aqui. Vou passar esses gols rapidinho. Tá aí, o Palmeiras fez 1-0 com o Mazinho, né? Outro jogo que eu fiquei indignada. Dedé que ficou mais indignado. Ele disse que se ele tivesse Ele disse que se ele tivesse num momento bom dele, jogando todas as partidas, o Mazinho não tinha passado por ele. Segundo ele, né? O Mazinho conseguiu tirar o Rodolfo e o Dedé na mesma jogada e fazer esse belo gol. Agora, ele é muito rápido, esse menino. A indignação vai em 2 momentos. Se você pegar o Palmeiras e tirar o Barcos e o Marcos Assunção, que é o cara das bolas paradas, acabou o Palmeiras. Acabou. E preocupante, porque o Marcos Assunção saiu com uma lesão no primeiro tempo ainda, e o Palmeiras tem o Grêmio pela frente. Jogada de futsal, o cara dá 2 balançadas e chutou ali onde não dá pra pegar, né, também, né? Perdeu o Marcos Assunção lesionado e tem um jogo super importante de volta contra o Grêmio. Perdeu o Luan lesionado também. Tem mais um problema para esse jogo de volta contra o Grêmio. E fez um gol, Palmeiras fez 1-0 no momento em que o Vasco estava melhor e largou de mão o ataque. Não parecia que tinha Filipão à beira do campo, largou de mão o ataque e o Vasco pressionou. Juninho fez esse gol e o Barcos foi no Bruno, no goleiro do Palmeiras, com o dedo e rixa e falou tudo que não dá para publicar. Mas deu um sermão, uma lavada no Bruno de que não tem. Segundo ele, não existe tomar um gol do Juninho. A gente sabe da qualidade do Juninho, mas o Palmeiras não é nenhum time bobo. Olha aquela jogada, o que o Rodolfo faz, todos os jogadores da equipe do Juninho fazem. É formada a barreira do time adversário, um jogador do time do Vasco vai se enfiar na barreira, vai empurrar e o Juninho vai bater ali no espaço. E foi o que ele fez. E acabou ali empatando e o Palmeiras poderia vencer, seria a primeira vitória no campeonato, continua ali com 1 pontinho só, assim como o Corinthians, seu maior rival. É preocupante. Corinthians, a gente tem Corinthians, Palmeiras e Santos na zona de rebaixamento. Corinthians é o lanterna. Verdade. E o Palmeiras ali se mostrou um time covarde. Fez 1-0, desistiu de jogar. O Vasco empatou, perdeu o 100% de aproveitamento, né? Já que vinha de vitória, líder do campeonato, mas continua sem perder. Mas o Palmeiras precisa abrir o olho porque vai encontrar um Grêmio bem enjoado no meio de semana, principalmente com esses 2 desfalques do Marcos Assunção e do Luan. Bom, estamos chegando aí à fase final do programa. Eu já queria dar boa tarde, Luana. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, William, telespectador. Mais uma vez, reforçar o convite que hoje tem Drogaria do Povo e Progresso ao vivo aqui na Litoral News, a partir de 7 horas. Então, jogo importante. É o primeiro passo de uma caminhada que a gente sabe que, se Deus quiser, tudo der certo, vai ser consolidada. E daqui a alguns meses a gente vai estar aí transmitindo a final. Vamos descobrir quem vai ser o campeão de 2012 e daí pra frente. Boa sorte para todas as equipes, para todos os jogadores, e tomara que a gente consiga aí terminar o campeonato e descobrir, quem sabe, um novo talento em Cabo Frio, um jogador consiga se destacar, além de todos os que a gente já conhece, já sabe de toda a qualidade que tem nesse campeonato municipal. Boa sorte a todas as equipes que vão disputar e assistam a transmissão hoje. Vamos assistir, vamos prestigiar. Se der pra ir lá, assista. Se não der para comparecer lá no ginásio Alfredo Barreto, assista, prestigie, porque na terça-feira a gente vai voltar aqui para falar
na quinta-feira, né? Hoje é terça, a gente volta na quinta-feira para falar de muito mais futebol, de Municipal, de Copa do Brasil, Libertadores e tudo que está cercando esse momento esportivo da nossa região dos lagos, do estado e do mundo todo. Boa tarde, a gente volta, espero poder voltar na quinta-feira. Tá certo. William, boa tarde. Boa tarde, meus amigos Léo, Luana, pessoal de casa. E reforçar o que a Luana já reforçou. Isso aí. Sobre o grande jogo de hoje, a transmissão. Quem quiser comparecer lá, a entrada é gratuita, né? Às 8 horas o jogo. Mas a partir das 19h30, a Litoral vai estar transmitindo toda a nossa equipe. Esse grande jogo, esse pontapé inicial dessa nova fase do futsal cabofriense. E por ter um time de Iguaba Grande, uma nova fase do futsal, do futsal regional. O pessoal tá animado lá, né? não esqueci de falar isso. O pessoal tá bem empolgado. Tá empolgado. É uma chance para eles, né, expandirem os seus jogadores, o seu clube. Né? Então, boa tarde e até mais tarde no jogo da DDP e Progresso. Tá certo. Queria agradecer a presença da Luana, do William, né, a sua audiência. Não esqueça, né, a partir das 7h30 a gente vai abrir a transmissão. Fique ligadinho ali. Se puder, vá ao ginásio, a gente quer ver o ginásio cheio, mas se não der, avisa os amigos, bota aí no Facebook pra galera compartilhar, pra galera curtir. É importante ter uma divulgação ampla dessa transmissão, porque vai ser algo revolucionário na nossa cidade. Queria agradecer a todos a audiência e voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Na Jogada.